Você carrega dentro de si uma força que é mais antiga que qualquer memória, mais silenciosa que qualquer pensamento e, no entanto, infinitamente mais eficaz do que qualquer coisa que você pudesse criar com as mãos. Essa força é o seu subconsciente e, neste momento, enquanto você absorve essas palavras, começa uma revolução silenciosa nas camadas invisíveis do seu ser. Você acreditou a vida toda que o mundo exterior é a causa das suas circunstâncias, que a prosperidade é algo que precisa ser conquistado, que a abundância é um presente do acaso ou o resultado apenas do trabalho árduo. Entanto, Joseph Murphy reconheceu uma verdade mais profunda, uma verdade que mudará completamente a sua existência se você a compreender de verdade. O mundo que você vê não é a causa da sua vida. Ele é o efeito. Ele é o espelho, não o original. Tudo o que se manifesta na sua vida exterior, cada situação, cada encontro, cada falta e cada excesso, é a tradução material do que foi aceito como verdade nas câmaras silenciosas do seu subconsciente. O seu subconsciente não é um armazenamento passivo de memórias antigas. Ele é um campo vivo e criativo, uma oficina invisível, onde cada pensamento que você nutre com sentimento se transforma em forma. Ele não distingue entre bom e mal, entre construtivo e destrutivo. Ele não conhece moral, lógica ou ironia. Ele simplesmente pega a convicção dominante que você imprime nele e molda a substância da sua experiência a partir dela. Talvez você tenha tentado mudar a sua vida por anos, arranhando apenas a superfície. Você repetiu palavras positivas enquanto o seu interior estava impregnado de dúvidas. Você desejou prosperidade enquanto o seu coração estava cheio de medo da escassez. Você esperou enquanto ao mesmo tempo temia. E o subconsciente fiel e preciso como um eco devolveu exatamente o que você realmente acreditava, não o que você dizia. Porque o subconsciente não reage a palavras. Ele reage à convicção emocional que está por trás das palavras. Ele reage ao que você sente quando está sozinho, no silêncio da noite, quando ninguém está olhando e você não precisa fingir. Nesses momentos, revela-se a sua verdadeira convicção. E é exatamente essa convicção que molda o seu destino. Murphy ensinou que o ser humano não é vítima das suas circunstâncias, mas o criador delas. No entanto, essa criação não acontece apenas pela força de vontade, mas pela aceitação silenciosa de uma ideia como verdade. Se você acreditar profundamente que não é digno, que a abundância é destinada aos outros, mas não a você, então o seu subconsciente executará essa crença com absoluta fidelidade. Ele arranjará situações, bloqueará oportunidades, moldará relacionamentos, tudo para que a sua convicção interior seja confirmada. Não porque queira puni-lo, mas porque, pela sua natureza, só pode reproduzir o que lhe foi impresso. Você vive em um mundo que lhe ensinou que o sucesso depende de fatores externos, de educação, origem, sorte, relacionamentos, economia. E embora essas coisas possam desempenhar um papel, elas nunca são a verdadeira causa. A verdadeira causa sempre está no mundo invisível das suas convicções internas. Cada convicção que você mantém é como uma semente plantada no solo fértil do seu subconsciente. Mas uma semente sozinha não faz nada. Ela precisa ser nutrida por repetição, por sentimento, pela ausência de contradição. Se você plantar sementes de abundância e sementes de escassez ao mesmo tempo, a sua colheita será caótica. O seu subconsciente não pode distinguir entre comandos contraditórios. Ele pega o que é sentido com mais força, o que é repetido com mais frequência, o que está ligado à emoção mais intensa. É por isso que tantas pessoas falham, apesar de se esforçarem.
Elas se esforçam com a mente consciente, mas o subconsciente trabalha na direção oposta, porque está programado com antigas convicções nunca questionadas. Joseph Murphy entendeu que a maioria das pessoas luta contra si mesma a vida toda, sem saber. Elas tentam criar prosperidade enquanto se agarram interiormente à escassez. Elas falam de confiança enquanto são dominadas pelo medo. Elas desejam mudança enquanto se apegam às suas antigas identidades. Esse conflito interno é a verdadeira causa do sofrimento, não as circunstâncias externas. As circunstâncias externas são apenas sintomas, manifestações do estado interno. Se você quiser mudar o seu mundo exterior sem transformar o interior, é como tentar mudar a sua imagem no espelho, trabalhando no espelho. Você precisa mudar a si mesmo e a imagem se ajustará automaticamente. Essa mudança não acontece por esforço, mas por insight. Ela não acontece por luta, mas por reprogramação silenciosa. Ela não acontece da noite para o dia, mas por repetição paciente e amorosa de novas verdades, até que o subconsciente as aceite como a sua própria realidade. Talvez você se pergunte agora como isso é possível. Como você pode aceitar algo como verdadeiro que ainda não é visível na sua vida? Como você pode sentir abundância se a sua conta bancária está vazia? Como você pode ter confiança se todas as evidências parecem contra você? Aqui está a chave que Murphy ensinou com tanta ênfase. O subconsciente existe fora do tempo. Para o seu subconsciente não há passado nem futuro. Ele conhece apenas o agora. E no agora, ele reage às imagens que você lhe dá. Se você imaginar uma imagem de abundância, sucesso, saúde com verdadeira convicção emocional, então o subconsciente aceita essa imagem como realidade presente. Ele começa imediatamente a encontrar maneiras de traduzir essa realidade interior para o mundo exterior. Ele orquestra encontros, abre portas, envia intuições, tudo de uma forma que pode parecer coincidência para você. Mas, na verdade, é a execução precisa de um comando interno. A sua crença não é passiva. A sua crença é a força mais ativa na sua vida. O que você acredita, você cria, não porque o universo o recompensa ou pune, mas porque a lei da correspondência é infalível. Como dentro, assim fora. Como você pensa e sente, assim será a sua vida. Mas entenda uma coisa, muito clara. Não se trata de pensar positivo enquanto sente negativo interiormente. Não se trata de repetir afirmações enquanto o seu coração bate de medo. O subconsciente não se deixa enganar. Ele não reage às suas palavras, mas ao estado emocional que acompanha as palavras. Se você diz que é próspero, mas sente escassez, então é a escassez que o subconsciente registra e reproduz. Por isso, Murphy ensina que a verdadeira transformação requer um sentimento interno de realização, um sentimento como se o desejado já tivesse acontecido. Esse sentimento não é auto-engano, é a linguagem que o subconsciente entende, é a maneira de comunicar ao princípio criativo em você o que você realmente quer. E se você cultivar esse sentimento, não uma vez, não duas, mas continuamente, até que se torne a nova normalidade, então a sua vida exterior se ajustará inevitavelmente. Não porque você forçou, mas porque você mudou interiormente, e o mundo exterior é sempre um reflexo do interior. A maioria das pessoas vive reativamente. Elas acordam e reagem ao que veem. Elas veem escassez e sentem escassez. Elas veem problemas e sentem medo. Elas veem limitações e se sentem limitadas. E com cada um desses sentimentos enviam um comando ao subconsciente. Mais disso, mais escassez, mais problemas, mais limitações. Elas estão presas em um ciclo de reação e esse ciclo só reforça o que já existe. Murphy ensinou outro caminho, o caminho da criação consciente. Você acorda e decide, independentemente do que vê, o que quer sentir.
Você decide sentir abundância, mesmo que o seu saldo bancário diga o contrário. Você decide sentir paz, mesmo que o caos reine ao seu redor. Você decide que é digno, mesmo que ninguém nunca tenha lhe dito isso. Essa decisão não é um desejo vazio, é um ato de poder. É o exercício da sua capacidade de ser a causa, não o efeito. E quando você toma essa decisão, não por desespero, mas por compreensão, você começa a puxar os fios invisíveis que tecem a sua realidade. Joseph Murphy falava frequentemente sobre o poder da oração, mas não se referia a implorar por intervenção divina. Ele se referia a alinhamento consciente do seu estado interno com o que você quer ser. Orar não é falar. Orar é sentir. É o estado de gratidão pelo que ainda não é visível. É o conhecimento, não a esperança. A esperança implica dúvida. A esperança diz, talvez, mas o conhecimento diz, já é assim. E se você viver a partir desse conhecimento, se você se mover como se os seus desejos já estivessem realizados, então envia a mensagem mais clara ao subconsciente. Você diz a ele, essa é a minha realidade. E o subconsciente fiel, como sempre, começa imediatamente a dar forma a essa realidade. Ele não trabalha no seu cronograma. Ele trabalha de acordo com a sua própria inteligência interna, que vai muito além do seu entendimento consciente. Ele conhece caminhos que você não conhece. Ele vê conexões que você não pode ver. Ele orquestra eventos de uma maneira que pode parecer mágica para você, mas na verdade é a execução precisa da lei. Você precisa entender que o seu subconsciente não trabalha contra você. Ele não quer que você fale. Ele é neutro, como a natureza em si. Ele é como o solo que faz crescer qualquer semente que você lhe dá, seja erva daninha ou flor. Ele não julga. Ele apenas executa, e por isso a sua responsabilidade é tão grande. Você é o jardineiro da sua mente. Você decide quais sementes plantar. Você decide quais pensamentos nutrir e quais deixar. Morrer de fome. Cada pensamento que você repete fica mais forte. Cada sentimento que você cultiva se enraiza mais profundamente. E com o tempo, esses pensamentos e sentimentos se tornam convicções, e as convicções se tornam experiências. Isso não é teoria, é a lei pela qual a sua vida funciona, quer você a reconheça ou não. A questão não é se a lei funciona. A questão é se você a usa conscientemente ou inconscientemente. A maioria das pessoas a usa inconscientemente, e assim cria vidas cheias de repetições, padrões que não querem, mas não sabem como quebrar. Você pode fazer diferente. Você pode usar a lei conscientemente. Você pode se tornar o criador consciente da sua vida, escolhendo conscientemente as suas imagens internas e sentimentos. Mas aqui está o desafio que todos que seguem esse caminho precisam enfrentar. O mundo exterior não reagirá imediatamente. Haverá um intervalo entre o momento em que você começa a cultivar novas convicções e o momento em que essas convicções se manifestam na sua realidade. Esse intervalo é o teste. Nesse intervalo, todas as suas antigas dúvidas retornarão. Os seus sentidos dirão, não funciona. A sua lógica dirá, você está se enganando. O seu ambiente dirá, seja realista. E aqui se separa o caminho entre aqueles que realmente mudam a sua realidade e aqueles que voltam à programação antiga. Murphy chamou isso de luta entre o visível e o invisível. O invisível é o mundo das causas, o mundo da mente. O visível é o mundo dos efeitos, o mundo da forma. Se você der mais poder ao visível do que ao invisível, sempre será vítima das circunstâncias. Mas se aprender a confiar no invisível, se aprender a permanecer na sua visão interna, mesmo que nada ao seu redor a confirme, então o invisível se revelará e se tornará visível. Isso é o ato de fé.
Não fé cega, mas fé baseada no entendimento da lei. O seu subconsciente se move como as raízes de uma árvore. Elas crescem por muito tempo debaixo da terra antes que o tronco apareça. Quando você planta uma semente, não vê nada por dias, mas isso não significa que nada está acontecendo. Debaixo da superfície, há uma atividade intensa. A semente se rompe, as raízes se espalham, a planta se prepara para emergir à luz. É exatamente assim que o subconsciente funciona. Quando você planta uma nova convicção, um processo invisível começa imediatamente, mas você não o vê. Você precisa confiar, você precisa permanecer fiel, você precisa continuar nutrindo a imagem, cultivando o sentimento, mesmo que o mundo exterior ainda não dê confirmação. Porque no momento em que você desiste, no momento em que volta às antigas convicções, você destrói a semente antes que ela possa brotar. A pessoa mais impaciente é a que mais sofre. Não porque a lei seja lenta, mas porque não a deixa agir por tempo suficiente. Ela planta uma semente hoje e a desenterra amanhã para ver se está crescendo. E então se pergunta, por que nada acontece? Joseph Murphy ensinou que a prosperidade não é um evento exterior, mas um estado interior. Você pode ter dinheiro e ser pobre interiormente. Você pode ser pobre e rico interiormente. A verdadeira prosperidade é a consciência de abundância, o sentimento de que tudo o que você precisa já está presente, que você está conectado à fonte infinita. Se você cultivar essa consciência, então a sua vida exterior começará a se ajustar naturalmente. Oportunidades surgem, ideias vêm até você, pessoas cruzam o seu caminho. As coisas se encaixam de uma maneira que você não planejou, mas que é perfeita. Isso não é mágica, é a lei em ação. O seu subconsciente atrai para você o que ressoa com o seu estado interior. Se você sentir escassez interiormente, atrairá escassez. Se sentir abundância interiormente, atrairá abundância. É tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. Simples porque a lei é clara. Difícil porque os hábitos antigos são fortes e o mundo exterior tenta constantemente puxá-lo de volta ao antigo modo de pensar. Você precisa entender que ninguém fora de você pode torná-lo próspero. Ninguém pode dar abundância a você se você a rejeitar interiormente. Você pode herdar dinheiro e se a sua consciência for de escassez, você o perderá. Você pode nascer pobre e se a sua consciência for de abundância, encontrará maneiras de criar prosperidade. As circunstâncias externas são temporárias. O estado interior é permanente. Por isso, o único trabalho real que você tem a fazer é o trabalho no seu consciência. Tudo o mais decorre disso. Murphy dizia repetidamente, mude as suas convicções e você muda a sua vida. Mas ele não queria dizer que você simplesmente repete novas palavras. Ele queria dizer que você transforma as suas convicções mais profundas e inconscientes. As convicções tão enterradas que você nem as reconhece como convicções. Você as toma por verdades, por fatos imutáveis sobre você e o mundo. Mas elas não são verdades. Elas são apenas pensamentos que você pensou tantas vezes que se sentem como verdades. E se sentirem como verdades, o subconsciente as aceita como verdades e molda a sua vida de acordo. A transformação começa com a percepção de que você não é os seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Você é o selecionador. Você tem o poder de aceitar ou rejeitar qualquer pensamento. Você não precisa acreditar em todo pensamento que passa pela sua mente. Você pode escolher, e essa escolha é o início da sua liberdade. Quando um pensamento de escassez vem, você não precisa nutri-lo. Você pode observá-lo, reconhecê-lo e depois deixá-lo ir. E no lugar dele, você pode colocar conscientemente um pensamento de abundância.
não como mentira, não como negação da realidade, mas como criação de uma nova realidade. Você cria através daquilo em que direciona a sua atenção. A sua atenção é como água. Ela nutre o que quer que você regue. Se você dirigir a atenção para problemas, os problemas crescerão. Se dirigir para soluções, as soluções aparecerão. Se dirigir para a escassez se espalhará. Se dirigir para a abundância se multiplicará. Isso não é pensamento positivo. É a lei da concentração, a lei da criação mental. Joseph Murphy reconheceu que a maioria das pessoas passa a vida toda lutando contra inimigos invisíveis, inimigos que elas mesmas criaram. Convicções de indignidade, de limitação, de separação. Essas convicções são como muros invisíveis que o prendem em um espaço pequeno. Embora todo o universo esteja aberto para você, você não é limitado pela sua passado, pela sua educação, pela sua origem. Você é limitado apenas pelo que acredita sobre si mesmo. E essas convicções você pode mudar, você pode substituí-las, você pode cultivar novas convicções, convicções de poder, de dignidade, de conexão com a fonte infinita de todo o ser. E se você fizer isso, se realmente aceitar na sua consciência que você é uma expressão do infinito, que tem direito a receber, que a abundância é o seu estado natural, então a sua vida se transformará de uma maneira que você talvez ainda não consiga imaginar. Mas essa transformação requer dedicação, não a dedicação do esforço, mas a dedicação da confiança. Você precisa aprender a soltar. Você precisa aprender a confiar no processo interno, mesmo que não o veja. Você precisa aprender a descansar na certeza de que a lei é infalível, que o seu subconsciente já está trabalhando, que a manifestação já está a caminho. Essa certeza não é arrogância, é humildade perante a lei. É o reconhecimento de que você não precisa controlar tudo, que não precisa planejar cada passo, que pode simplesmente plantar a semente, nutri-la e depois confiar no processo invisível que a leva à florescência. Murphy ensinou que o maior obstáculo para a manifestação não é a falta de conhecimento, mas a falta de fé. Não fé em um Deus exterior que dá ou nega coisas, mas fé na lei que opera em você, a lei que é impessoal, infalível e sempre ativa. Você talvez se pergunte quanto tempo leva. Quanto tempo até ver mudanças? E a resposta é: depende. Depende de quão profundas estão enraizadas as suas antigas convicções. Depende de quão consistente você é em nutrir as novas convicções. Depende de quão forte é a sua resistência interna. Mas uma coisa é certa: se você não desistir, se permanecer fiel, se continuar segurando a imagem interna e cultivando o sentimento correspondente, a manifestação virá. Ela tem que vir, porque é a lei. A lei não pode falhar. Ela só pode parecer falhar se você não a aplicar corretamente, se trabalhar com convicção dividida, se plantar hoje e arrancar amanhã. Mas se aplicar a lei corretamente, se entender que o seu subconsciente aceita tudo o que você lhe dá com sentimento e convicção, então a manifestação é inevitável. Não porque você merece, não porque é bom, mas porque é assim que a lei funciona. Ela é impessoal. Ela responde a qualquer um que a aplique corretamente, independentemente de origem, educação ou passado. Joseph Murphy queria que você entendesse que você já tem tudo dentro de si. Você não está separado da fonte. Você é uma expressão da fonte. A mesma inteligência que cria galáxias, que mantém planetas em suas órbitas, que faz sementes crescerem em árvores, essa inteligência opera em você. Ela é o seu subconsciente. Ela é a força criativa que dá forma a cada pensamento que você pensa com convicção. Você não precisa lutar por isso. Você não precisa implorar. Você só precisa reconhecer, aceitar e confiar.
Você precisa alinhar a sua consciência com o que quer ser e depois permitir que o processo se desdobre. Isso requer paciência, mas não paciência passiva. Requer paciência ativa, a paciência que continua nutrindo o fogo interno, mesmo que o mundo exterior ainda pareça frio. Requer a coragem de confiar mais no invisível do que no visível, de acreditar mais na certeza interna do que na prova exterior. E enquanto você segue esse caminho, terá momentos de dúvida. Isso é natural. Isso é humano. Mas nesses momentos, lembre-se, o seu subconsciente está sempre trabalhando. Ele nunca dorme, ele nunca para de criar. A questão é apenas o que você lhe dá para criar. Se der dúvida, ele lhe dará provas da dúvida. Se der confiança, ele lhe dará provas da confiança. Você escolhe em cada momento o que nutre. E com o tempo, o que você nutre mais será o que domina a sua vida. Isso não é filosofia. É a mecânica da consciência. É a maneira como a sua mente funciona. E se você entender isso, se realmente compreender isso no seu mais profundo interior, então para de ser vítima e começa a ser criador. Você para de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. Não pela força, não pela manipulação, mas pela força silenciosa e irresistível da sua consciência alinhada. Joseph Murphy deu essa verdade a você, não como teoria, mas como princípio vivo. Ele mostrou que a prosperidade não é algo que você busca, mas algo que você é, quando se conecta à sua verdadeira natureza. Ele mostrou que o seu subconsciente não é o seu inimigo, mas o seu servo mais fiel, esperando pelos seus comandos. Ele mostrou que o poder que cria universos inteiros reside em você, pronto para operar através de você, assim que aprender a dirigi-lo corretamente. Isso não é uma percepção pequena. É a maior percepção que um ser humano pode ter, porque significa que você nunca é impotente, nunca é vítima, nunca depende de circunstâncias externas. Você é sempre o criador da sua experiência, mesmo que não soubesse disso até agora. E agora que sabe, você tem uma escolha. Pode continuar criando inconscientemente, impulsionado por medos e convicções antigas. Ou pode criar conscientemente, guiado pelo entendimento e pela intenção. A escolha é sua. Sempre foi sua. E sempre será, em cada momento, com cada pensamento, com cada sentimento que você escolhe cultivar. No silêncio do seu coração, nos momentos tranquilos antes de dormir, quando o mundo se retrai e você fica sozinho consigo mesmo, é ali que você fala mais claramente ao seu subconsciente. Ali, nesse silêncio, você pode imprimir as novas imagens, nutrir os novos sentimentos, criar a nova realidade. Murphy ensinou que os momentos logo antes de adormecer e logo após acordar são os mais poderosos, porque nesses momentos a mente consciente está menos vigilante e o subconsciente é mais diretamente acessível. Use esses momentos, use-os para imaginar como a sua vida deve ser. Não como uma fantasia distante, mas como uma realidade presente. Sinta como seria já estar onde você quer estar. Sinta a gratidão, a alegria, a realização. E então, solte. Deixe o subconsciente cuidar do resto. Confie que ele sabe o que fazer, que conhece caminhos que você não conhece, que já está orquestrando o que você deseja. Esse é o caminho, essa é a lição. Essa é a verdade que Joseph Murphy deu ao mundo, uma verdade que não é nova, mas eterna, uma verdade repetida em toda a tradição espiritual, mas frequentemente escondida em símbolos e rituais. Murphy a despojou. Ele a tornou direta. Ele a tornou prática. Ele disse a você: você não precisa esperar. Você não precisa sofrer. Você não precisa esperar que um dia tudo melhore. Você pode começar agora. Você pode começar neste momento a mudar a sua consciência. E se mudar a sua consciência, muda a sua vida. Essa é a lei.
Essa é a verdade. Essa é a sua força, esperando que você a reconheça, que a aceite, que a viva todos os dias, em cada momento, até que se torne tão natural quanto a sua respiração, até que a prosperidade não seja mais algo que você busca, mas algo que flui de você, porque você entendeu que você é a fonte, não o receptor, que tudo o que você sempre precisa já está em você, esperando para nascer no mundo da forma através do poder silencioso da sua consciência alinhada.